A Asus acabou com a linha Zenfone e eu digo que foi melhor assim. Eu estou aqui resgatando alguns vídeos que eu publiquei há algum tempo atrás. No ano passado, que eu falei sobre isso, no targethd.net, lá no meu canal principal de vídeos, tem um vídeo aqui com o título: A Asus deveria desistir da linha Zenfone? Rapaz, a resposta era sim já naquela época. A resposta era sim naquela época. Eu escrevi também 2 artigos sobre o assunto no Target AVD, estão linkados aqui, e em agosto de 2023 eu já havia escrito um artigo dizendo que a Asus matou a família de smartphones Zenfone. E, por tabela, quando eles lançaram, em março de 2024, o Asus Zenfone 11 Ultra, que era um smartphone, qualquer nota da Asus, ali era game over. Assim, não precisava ser um Sherlock Holmes para chegar a essa conclusão. Eu não sou um vidente, eu não prevejo o futuro. Se bem que eu fui um dos primeiros brasileiros produtores de conteúdo de tecnologia que afirmou com todas as letras, quando a Nokia foi vendida para a Microsoft, que a Nokia estava morta e enterrada. Eu tenho registro disso. Eu também avisei que o Google Chrome ia dominar o mundo e olha só o que aconteceu. Tudo isso está registrado em artigos, mas como ninguém lê mais nada, eis o resultado. A Asus estava pedindo para isso acontecer há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E coincidência ou não, e eu adoro citar o nome desse cara, porque para mim é uma das pessoas mais sensacionais que apareceram dentro do mercado de telefonia móvel para ser CEO, executivo, enfim. O Marcel Campos. Apesar de que o Marcel Campos, nesse momento, cara, as coisas são difíceis para os brasileiros, né? O Marcel Campos, neste exato momento, eu fui pesquisar no Google só para não ter problema, ele está hoje como diretor de produto, de produto, estratégia e game da OnePlus. E a OnePlus já anunciou que vai sair do mercado, se vai ficar no mercado da China. Então, lamento pelo Marcel Campos, ou ele vai para a Oppo, ou ele vai ter que procurar emprego. Mas, coincidência ou não, a derrocada da Asus aconteceu depois que o Marcel Campos saiu da empresa. E na época, o Marcel Campos já estava detectando que a Asus não estava muito afim de permanecer no mercado de smartphones. E assim, eu entendo o pragmatismo dos taiwaneses. Entendo, mas eu não concordo. Por quê? A Asus nunca chegou perto de ser top 5 no mercado global de smartphones. Nunca. Mas a Asus tinha força em mercados pontuais, inclusive no mercado brasileiro. E não venha as marcas dizerem que o mercado brasileiro de smartphones não é um mercado forte. Nós temos 210 milhões de pessoas, sendo que, sei lá, pega toda a população que tem de 10 anos para cima e veja o mercado potencial de usuários de smartphones que tem aqui no Brasil. Sem falar nas pessoas que têm mais de um smartphone em casa. Eu mesmo tenho 3 ou 4. E pensa nas famílias hoje, cada membro da família com smartphone, então aí a gente vai escalando esse potencial. Então, a Asus não soube focar muito bem nos públicos com qual queria conversar. Da mesma forma como a Oppo não fez com a OnePlus, que tinha mercado potencial na Índia e não aproveitou. E eu fico surpreso como esses executivos, e eu não estou falando do Marcel, estou falando de gente que está acima dele, porque ele não é CEO, ele nunca chegou a ser chefe executivo de nenhuma das empresas que ele estava, ele sempre foi, no máximo, na Asus ele foi o número 2, e infelizmente ele tinha o chefão a quem responder. Então, eu entendo que esses chefões não estão entendendo muito bem o que a Apple, Samsung, a Motorola, através da Lenovo, a Xiaomi, a Huawei, o que essas 5 marcas fizeram? Desde o Asus Zenfone 6, que a Asus está batendo cabeça com a linha Zenfone.
porque errou com a parceria com a Intel no Zenfone 5 e no Zenfone 2, e teve já a troca de numeração, porque eles queriam esquecer aquele primeiro Zenfone. Acertou em cheio no Zenfone 3, mandou muito bem no Zenfone 4, melhorou demais no Zenfone 5, e o Zenfone 6 foi meio esquisito com aquela câmera em flip. Ali a coisa já era problemática. Esse era um dos projetos, a câmera flipper era algo que não era tão bem defendido dentro da ASUS por todo mundo, não era um conceito unânime. E aí a coisa começou a ficar esquisita. Em teoria não dá muito para culpar a ASUS por tentar, mas a maioria das marcas que funcionaram no mercado de smartphones foram seguindo tendências. Eu até entendo ir por outro caminho, apresentar uma outra proposta, tentar ser diferente e disruptivo em termos de design, ainda mais num mundo que vive de um mais do mesmo, que está sempre naquela constância de ter o smartphone em formato barra. Isso realmente meio que deu no saco. Mas mudar demais, ser disruptivo demais não funciona. Não, o consumidor quer sempre a mesma coisa, até que você apresente algo diferente que eles realmente acabem se apegando. E não era uma câmera flip. Ainda mais com sensores fotográficos que, por mais que quisessem convencer os produtores de conteúdo, aos vloggers, aos bloggers, aos fotógrafos semiprofissionais, não eram sensores que entregavam essa qualidade toda. Não eram câmeras que chegavam na altura daquilo que Apple e Samsung estavam oferecendo, por mais que fossem câmeras promissoras, câmeras de qualidade. E aí a gente tem o início da derrocada da ASUS. E aí ela se perde de vez, porque eita falta de timing, né? Decide lançar smartphones compactos no Zenfone 9 e Zenfone 10, em um momento em que, por mais que houvessem tentativas de voltar a entregar smartphones compactos, estava na cara que a maioria dos usuários não queria mais isso. Era um grupo pequeno de usuários que desejavam smartphones compactos. Eu, inclusive, optei por um smartphone menor. Eu peguei o Galaxy S23 da Samsung depois que eu me desfiz do Galaxy S21 Ultra, que ficou comigo durante 4 anos. Aí veio o problema da linha verde na tela e eu decidi passar para frente. Então, falta de timing, falta de percepção, falta de entendimento do mercado. O que consola aquela ASUS que lançou o Zenfone 9 e 10 é que a Apple meio que foi pelo mesmo caminho quando trouxe o iPhone mini. E todo mundo viu que não deu certo. Aí, como a última pá de cal, o último tiro de bazuca no pé, e nem a memória melhora a memória, nem a melhora da morte. Lançou o Zenfone 11 Ultra e o Zenfone 12 Ultra, que eram smartphones qualquer nota. Não tinha absolutamente nada de especial, nada de diferente. E isso decretou o fim do Zenfone. Também a linha ROG Phone foi prejudicada por isso. E no caso do ROG Phone, tem uma característica diferente que foi a derrota para a própria ASUS. Porque a linha ROG de computadores é muito boa. Ela é desejada no mundo inteiro. São notebooks gaming caríssimos? São. Mas a ASUS está quase no status de ter a Ferrari dos notebooks gaming, através dessa linha ROG. Então, para não queimar o filme da marca Republic of Gaming, eles acabaram com o ROG Phone também. Tudo bem, tem as explicações para vamos investir em inteligência artificial, vamos investir naquilo que a gente sabe fazer de melhor, que são os computadores e computadores gaming. E, de fato, a ASUS tem ótimas linhas de notebooks, VivoBook, ZenBook, e também muito desse expertise que é hoje aplicado nos notebooks, vem também desse avanço todo nos smartphones e tudo que eles aprenderam ao longo de uma década desenvolvendo para a telefonia móvel. Mas olha como foi o tamanho do estrago para a ASUS. Não que a ASUS esteja à falência, que ela esteja afundando em dívidas, mas
foi um investimento que não volta mais, foi o investimento da forma errada, nas estratégias erradas, e é muita coincidência ver essa mesma Asus tropeçando a cada lançamento depois que o Marcel Campos foi embora. Dá para dizer que o início do fim da linha de smartphones da Asus aconteceu quando o Marcel jogou a toalha e decidiu sair de lá. Se foi alguma maldição, nunca saberemos, mas eu acredito que o Marcel Campos, apesar de todos os problemas que a OnePlus está passando, que também tenho muita vontade de falar de todo o mal que a Oppo fez para essa fantástica marca OnePlus, que, de novo, eu falei isso no Target HD Notícias, eu estava lá, metaforicamente falando, eu vi quando essa linha nasceu e era excelente. Então, apesar disso, o Marcel Campos, em algum lugar lá nos Estados Unidos, está lá sorrindo, porque ele previu que isso teria acontecer. Ele e qualquer pessoa que acompanhava os passos que a Asus estava dando no mercado de telefonia móvel. É uma pena porque cada vez menos temos opções e variedade dentro desse mercado de telefonia. O mercado está ficando concentrado em 5 ou 6 grandes players, e isso é péssimo para o consumidor final, porque teremos produtos mais caros, teremos uma menor variedade e teremos menos vias de fuga. Para muita gente, a linha Zenfone da Asus era uma via de fuga de Motorola, de Samsung, de Xiaomi. Era uma alternativa interessante para o mercado brasileiro. Vários dos modelos eram competitivos, tinham boa relação custo-benefício, apesar de uma assistência técnica que pisava na bola em algumas oportunidades. Mas, enfim, como eu disse no artigo que eu escrevi lá no eduardomoreira.com.br, visita o blog, vale a pena. O Zenfone morreu e foi melhor assim, porque da forma como ele estava representado no mercado de telefonia, era ver alguém que a gente gostava, tinha apreço, tinha admiração, sangrando lentamente. E a gente não gosta de ver as pessoas que a gente gosta e os dispositivos, as marcas que a gente gosta, desaparecendo e se esfarelando aos poucos, tal e como aconteceu com o Zenfone. Descanse em paz e para a Asus eu espero um melhor futuro nas linhas de produtos que ela decidiu se manter e que a inteligência artificial não acabe com todo o mercado de tecnologia, tal e como se profetiza por aí. Perceba como o mercado de telefonia móvel está encolhendo depois que a inteligência artificial virou mainstream. Coincidência? Tô duvidando.